O presente trabalho que vos é apresentado foi realizado pelos estudantes do quarto semestre do curso de Direito do Centro Universitário de Excelência, UNEX, cujo tema do estudo se caracterizou pela perseguição religiosa e direitos humanos, a extinção das comunidades cristãs no Oriente Médio e os desafios para a intervenção internacional. Os pesquisadores do estudo são Ana Beatriz Cristo, Emanuel de Jesus, Camila Maciel, Catrina Neto, Mariana Eide e Holden de Medeiros. O Oriente Médio, uma região marcada por sua rica diversidade religiosa, tem testemunhado nos últimos anos uma preocupante diminuição das comunidades cristãs em seu território. Esse fenômeno, muitas vezes resultado de conflitos armados e violações dos direitos humanos, levanta preocupações significativas sobre a proteção desses grupos minoritários e a preservação de seu legado cultural e religioso. A erradicação dessas comunidades gera um impacto profundo na estrutura social e na herança cultural do Oriente Médio, além de levantar sérias questões sobre a eficácia das intervenções internacionais destinadas a proteger esses grupos vulneráveis. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, estabelece em seu artigo 18 o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e de manifestar essa religião ou crença individual ou coletivamente, em público ou em privado. Apesar dessa proteção legal, as violações contra os cristãos no Oriente Médio persistem e têm levado à quase extinção das comunidades cristãs, onde vem enfrentando uma série de ameaças e perseguições que contrastam fortemente com os princípios consagrados na declaração. Um exemplo seria o Iêmen, um país onde a perseguição aos cristãos é severa. A situação é particularmente difícil devido à forte influência da lei islâmica Sharia e ao contexto social conservador e tribal. O Iêmen ocupa a 5ª posição na lista de países com alta perseguição aos cristãos, segundo o site Portas Abertas, refletindo a profundidade dos desafios enfrentados por aqueles que seguem a fé cristã. A sociedade iemita é fortemente conservadora e a punição por renunciar ao islamismo pode ser a morte ou banimento. A maioria dos cristãos iemitas são de origem muçulmana. Como a convenção é proibida pela lei islâmica, cristãos devem manter a fé em segredo ou se arriscam a severas consequências. Isso pode incluir divórcio, perda da custódia dos filhos, prisões, interrogatórios ou até mesmo a morte. Apesar de alguma ajuda emergencial estar disponível, ela é mais distribuída por meio dos grupos muçulmanos e mesquitas, que são acusados de discriminação contra qualquer um que não seja muçulmano devoto. Os desafios enfrentados por organismos internacionais na implementação de medidas de proteção à liberdade religiosa são complexos e multifacetados. Um dos principais obstáculos é o conflito entre a soberania nacional e a intervenção internacional. Estados frequentemente resistem às tentativas de intervenção por parte de organismos internacionais, argumentando que tais ações violam sua soberania. Essa resistência impede a implementação eficaz de medidas de proteção, uma vez que os governos locais podem ter tais intervenções como interferências externas em seus assuntos internos. Em suma, a proteção das comunidades cristãs no Oriente Médio exige um compromisso contínuo com os princípios dos direitos humanos e uma abordagem integrada que considere as complexidades políticas e sociais da região. A pesquisa não apenas ilumina a crise enfrentada por essas comunidades, mas também propõe que a proteção delas é essencial para a estabilidade social e cultural da região. É imperativo que a comunidade internacional redobre esforços e busque estratégias mais robustas para assegurar que essas vozes, historicamente silenciadas, sejam ouvidas e respeitadas, contribuindo assim para um futuro mais justo e inclusivo.